Antes de mergulharmos na lista, vale uma pergunta desconfortável: e se o seu emprego simplesmente deixasse de existir nos próximos anos? Parece exagero. Afinal, toda geração ouviu previsões assustadoras sobre o futuro do trabalho. Mas desta vez existe uma diferença importante. A inteligência artificial não está apenas substituindo máquinas antigas ou tarefas pesadas. Ela está aprendendo a pensar, analisar, escrever, criar e até conversar como um ser humano. Enquanto milhões de pessoas seguem suas rotinas normalmente, uma transformação silenciosa está acontecendo nos bastidores. Empresas do mundo inteiro estão descobrindo que certas funções podem ser realizadas mais rápido, mais barato e sem pausas por sistemas automatizados. E o mais surpreendente é que algumas das profissões mais ameaçadas não estão em fábricas ou linhas de produção. Elas estão em escritórios, bancos, lojas e até em áreas criativas. Então, quais profissões podem desaparecer até 2030? E será que a sua está na lista? A resposta pode ser mais chocante do que você imagina. A revolução silenciosa já começou. Muitas pessoas acreditam que a automação é algo distante, reservado para um futuro cheio de robôs andando pelas ruas. Mas a verdade é que ela já está presente em praticamente todos os setores da economia. Hoje, algoritmos analisam contratos, respondem clientes, organizam agendas, produzem relatórios e tomam decisões que antes exigiam equipes inteiras de profissionais. O mais impressionante é que essa transformação está acelerando. O que levava anos para acontecer agora acontece em meses. Empresas que antes precisavam contratar dezenas de funcionários para tarefas repetitivas estão descobrindo que softwares conseguem fazer o mesmo trabalho em uma fração do tempo. Mas essa não era toda a história. O primeiro grupo afetado é justamente um dos mais visíveis do nosso dia a dia. Os caixas e atendentes estão desaparecendo diante dos nossos olhos. Há alguns anos, era impossível entrar em um supermercado sem encontrar filas enormes e diversos operadores de caixa trabalhando simultaneamente. Hoje, a situação já começou a mudar. Máquinas de autoatendimento estão assumindo cada vez mais espaço. Em muitos lugares, o próprio cliente escaneia os produtos, realiza o pagamento e sai da loja sem precisar interagir com nenhum funcionário. O mesmo acontece em cinemas, aeroportos, estações de transporte e diversos estabelecimentos comerciais. Bilhetes físicos estão sendo substituídos por aplicativos. Pagamentos em dinheiro estão dando lugar às transações digitais. E funções que antes exigiam centenas de trabalhadores estão sendo automatizadas. O mais curioso é que essa mudança aconteceu tão gradualmente que muitas pessoas quase não perceberam. Mas os caixas não estão sozinhos. Existe outro grupo profissional enfrentando uma ameaça ainda maior. Os empregos de escritório entraram na mira da inteligência artificial. Por décadas, trabalhos administrativos foram considerados estáveis e seguros. Organizar documentos, gerenciar agendas, processar formulários, atualizar planilhas, registrar informações. Tudo isso parecia exigir atenção humana constante. Mas agora softwares inteligentes conseguem executar essas tarefas em segundos. Sistemas modernos organizam dados automaticamente, marcam reuniões, respondem e-mails e até geram relatórios completos sem intervenção humana. O que antes ocupava dias inteiros de trabalho agora pode ser concluído em poucos minutos. E o mais assustador é que muitas empresas já começaram essa transição. Talvez você esteja usando ferramentas automatizadas todos os dias sem perceber que elas estão substituindo funções que antes eram realizadas por profissionais específicos. E então chegamos a uma profissão que poucas pessoas esperavam encontrar nesta lista. Os contadores e analistas também estão sentindo a pressão. Durante muito tempo, acreditou-se que trabalhos ligados a números e análises financeiras estariam protegidos. Mas a realidade começou a mostrar algo diferente. Sistemas modernos conseguem processar milhares de documentos simultaneamente, identificar inconsistências, calcular impostos e produzir relatórios detalhados com uma velocidade impossível para qualquer ser humano. A máquina não se cansa. A máquina não esquece. E a máquina trabalha 24 horas por dia. Isso não significa necessariamente o desaparecimento completo dos contadores. Porém, muitos especialistas acreditam que a quantidade de profissionais necessária para executar essas funções poderá diminuir drasticamente. As tarefas repetitivas estão sendo absorvidas pela tecnologia. E apenas os profissionais capazes de oferecer análise estratégica e tomada de decisão complexa tendem a manter vantagem. Mas existe um detalhe ainda mais surpreendente. Durante anos, acreditamos que a criatividade era exclusivamente humana. E essa crença começou a ser questionada. Os profissionais criativos entraram no radar da automação. Poucas pessoas imaginavam que designers, ilustradores e produtores de conteúdo estariam entre os grupos afetados pela inteligência artificial.
Mas basta observar o que aconteceu nos últimos anos. Ferramentas modernas conseguem criar imagens impressionantes em segundos, escrever textos completos, produzir apresentações, gerar vídeos, criar campanhas publicitárias. Tudo isso com apenas alguns comandos simples. O que antes exigia horas de trabalho agora pode surgir quase instantaneamente. Isso gerou uma enorme discussão em diversos setores. Alguns acreditam que essas profissões desaparecerão. Outros defendem que os profissionais criativos continuarão existindo, mas precisarão aprender a trabalhar lado a lado com a inteligência artificial. De qualquer forma, uma coisa parece clara: a forma de trabalhar já está mudando. E o que aconteceu depois surpreendeu até especialistas. O atendimento ao cliente pode ser o próximo grande dominó a cair. Pense na última vez que você entrou em contato com uma empresa. Existe uma boa chance de que a primeira resposta tenha vindo de um sistema automatizado. E esses sistemas estão ficando assustadoramente convincentes. As novas inteligências artificiais conseguem entender contexto, interpretar emoções, responder dúvidas complexas e manter conversas naturais por longos períodos. Em muitos casos, o cliente sequer percebe que está falando com uma máquina. Empresas enxergam uma enorme vantagem nisso. Atendimento contínuo, custos reduzidos, respostas instantâneas, sem horários de funcionamento, sem filas, sem pausas. À medida que essas tecnologias evoluem, milhões de funções relacionadas ao atendimento podem sofrer transformações profundas. Mas existe um detalhe que muda completamente essa história. Porque nem tudo são más notícias. Enquanto algumas profissões diminuem, outras estão crescendo em velocidade impressionante. E talvez seja exatamente aí que esteja a maior oportunidade desta década. As profissões do futuro já começaram a surgir. Especialistas em inteligência artificial, analistas de dados, profissionais de cibersegurança, especialistas em energia renovável, engenheiros de automação, desenvolvedores de sistemas inteligentes. Mas existe algo ainda mais interessante. As habilidades humanas continuam extremamente valiosas. Empatia, criatividade estratégica, liderança, comunicação, resolução de problemas complexos, pensamento crítico. Essas capacidades continuam sendo difíceis de reproduzir completamente por máquinas. É justamente por isso que muitos especialistas não acreditam em um futuro sem empregos. Eles acreditam em um futuro com empregos diferentes. E essa diferença muda tudo. Porque o verdadeiro perigo não é a inteligência artificial. O verdadeiro perigo é permanecer parado enquanto o mundo avança. Ao longo da história, diversas profissões desapareceram. Operadores de telégrafo, acendedores de postes, datilógrafos e muitas outras funções que pareciam indispensáveis simplesmente ficaram para trás. Agora estamos vivendo mais uma dessas grandes transformações. Só que desta vez ela acontece em escala global e em velocidade recorde. Algumas profissões da lista podem realmente desaparecer. Outras serão profundamente transformadas. Mas uma coisa parece inevitável. O mercado de trabalho de 2030 será muito diferente daquele que conhecemos hoje. E talvez a pergunta mais importante não seja quais empregos vão desaparecer. A pergunta certa é: você está se preparando para os empregos que ainda nem existem? Porque, quando o futuro finalmente chegar, a maior vantagem não será ter a profissão perfeita. Será ter a capacidade de se adaptar antes de todo mundo.